Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui ao nosso assunto. O que são grandezas? Grandezas é tudo aquilo que se pode medir. E aí vocês vão ver aí na página 39 que ele já dá exemplos. Ok? A área de uma sala de aula, tudo que eu posso medir, tudo que eu posso contar é chamado na matemática de grandeza. A capacidade de uma garrafa térmica, a velocidade média de um carro. Se eu posso medir, eu posso, ok? Contar é uma grandeza proporcional. E as grandezas proporcionais elas podem ser diretamente ou inversamente proporcionais, que é isso que a gente vai estudar a partir de agora. Então, primeiramente, essas grandezas elas vão ser colocadas em forma de razão. Então, na matemática, vocês viram lá a razão lá no sétimo ano, aí ele coloca aqui no cantinho aqui, ó, o que é essa tal de razão? Vamos lá relembrar o que é essa tal de razão. Razão é uma divisão entre dois números, é um quociente entre dois números, A e B, por exemplo. Se eu estou dizendo assim, olha, qual é a razão entre os números 7 e 8? Aí você vai colocar 7 para 8. Então, qual é a razão entre os números 7 e 8? Você vai escrever assim, 7 para 8. Razão, eu não leio 7 oitavos, eu leio 7 para 8. Então, razão é uma divisão entre dois números. Eu coloco assim, ó, em forma de fração. É um quociente entre dois números, que eu posso também indicar, ó, assim. Ok? Então, vamos lá. Vamos estudar as grandezas diretamente proporcionais. Duas grandezas são chamadas diretamente proporcionais quando a razão entre elas é sempre constante. Essa razão, gente, essa constante, nós vamos simbolizar pela letra K, ok? Quando eu perguntar para vocês qual é a constante de proporcionalidade, vocês vão colocar lá o K igual e vai colocar essa razão. Então, temos que as grandezas x e y são diretamente proporcionais, tal que x tem que ser diferente de zero e y diferente de zero. Para começar, o y, nesse caso daqui, ó, obrigatoriamente diferente de zero, porque não há divisão por zero, entendeu? Então, essa divisão entre x e y vai dar a constante de proporcionalidade, que é esse tal k aqui. Então, quando é que essas grandezas são diretamente proporcionais? A gente vai perceber pelas situações que ele deu aqui, ó. Uma torneira goteja 45 gotas por minuto. E aí, a parte boa é assim, ó, quando a gente chegar em regra de 3, a primeira coisa que eu quero que vocês façam é identificar quem são essas grandezas. Então, a torneira goteja 45 gotas por minuto, ok? E você vê aqui, ó, essas grandezas que aparecem aqui são as seguintes: a quantidade de gotas e o tempo, que está em minutos. Então, ela goteja 45 gotas em 1 minuto. E aí, se vocês repararem, o que é que vai acontecer? Em 2 minutos, ela vai gotejar, ó, 90. São 90 gotas. Em 3 minutos, são 135. O que é que você observa? Quando eu aumento o tempo, eu vou aumentar a quantidade de gotas. Ou, se a gente observar de trás para frente, se eu diminuo o tempo, eu diminuo proporcionalmente o número de gotas. Então, quando a gente diz, olha, essas grandezas são diretamente proporcionais, por quê? Porque quando uma grandeza aumenta, a outra aumenta na mesma proporção. Ou, se uma diminui, a outra diminui na mesma proporção. Então, como é que eu vou calcular a constante de proporcionalidade? Ele já está mostrando aqui, ó, a constante de proporcionalidade quando as grandezas são diretamente proporcionais. Eu vou fazer uma razão entre elas. Então, ele fez, olha, 45 dividido por 1 dá 45. 90 dividido por 2 dá 45. 135 dividido... Oi, pode falar. Alguém está falando aí?
135 dividido por 3 dá 45. Então, se vocês repararem, peguem até a calculadora que vocês vão ver. A razão entre a quantidade de gotas e o tempo vai dar sempre 45. E esse 45 nós chamamos de constante de proporcionalidade. É o tal do K. É a constante de proporcionalidade. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Um exemplo bem simples. Uma só. Vamos lá. Vamos dizer que para fazer uma... Deixa eu ver aqui, uma receita de pão. Eu quero fazer uma receita de pão. Deixa eu ver aqui para especificar melhor. Eu queira fazer 10 pães. Para fazer 10 pães, eu preciso de trigo. Se eu pergunto para vocês aqui, quem são as grandezas envolvidas? Responde aí para mim. A gente só não pode ficar calado, por favor, viu? Isso, isso. A quantidade de pães e a quantidade de trigo, da farinha de trigo que eu preciso. Então, essas são as grandezas. Número de pães, tudo bem, você vai prestando atenção aí. Depois você pega a aula lá no YouTube e assiste. Trigo. Vamos lá. Para fazer 10 pães, eu preciso de 2 kg de farinha de trigo. Se eu disser para vocês aqui, ó, se eu colocar 4 kg de trigo, eu farei quantos pães? 20. Muito bem. O que você percebeu foi o seguinte. Eu aumentei, ou seja, eu dobrei a quantidade de trigo. Foi isso? Eu vou dobrar o número de pães. Bora lá. Eu preciso agora fazer, deixa eu ver aqui, 8. 8 não, vou fazer aqui 16. Vamos fazer melhor. Se eu tenho 16 quilos de trigo, quantos pães eu poderei fazer? Muito bem. Agora, se eu digo para vocês aqui, ó, para fazer 50, eu vou precisar de quantos quilos de trigo para fazer 50 pães? Olha direito. Olha direito. 10. Muito bem. Gente, se vocês não perceberam, quem é a constante de proporcionalidade? É a razão entre o número de pães e a quantidade de trigo. É 10 sobre 2, 20 sobre 4, 80 sobre 16,
50 sobre 10. Tudo isso vai dar um mesmo número. Quem é ele? A constante de proporcionalidade. Quem é a constante de proporcionalidade? Gente, é a razão. O que é a razão? É a divisão. É a divisão, gente. Qual é o resultado dessa divisão? 5. A constante de proporcionalidade é 5. Ó, 10 dividido por 2 dá 5, 20 dividido por 4 dá 5, 80 dividido por 6 dá 5, 50 dividido por 10 dá 5. Quem prestou atenção nesse momento e descobriu que era 10, pode ter pensado da seguinte maneira, não sei se pensou assim. Ah, tudo aqui dá 5, ó. 10 dividido por 2 dá 5. Qual é o número que eu vou dividir o 50 para poder dar 5? É isso que você vai perceber. Então, olha só. Se eu disser para você aqui, ó, eu tenho 7 quilos de trigo, quantos pães eu vou conseguir fabricar? Gente, se a constante de proporcionalidade é 5, eu não posso fazer assim, ó, 2 vezes 5, 10, 4. Pronto, olha aí. Cuidado, pensa um pouquinho, gente. Não é complicado. Então, eu tenho grandezas diretamente proporcionais. Por quê? Porque se eu aumento 1, a outra grandeza vai aumentar na mesma proporção. Okay? Se eu diminuo, ó, foi o fato de eu diminuir a quantidade de trigo de 10 para 7, eu diminuo na mesma proporção. Das duas, uma. Ou eu vou imaginar qual é o número que eu vou dividir por 7 que dá 5, ou eu pego o 7 e multiplico por 5 para dar 35. Ó, 10 vezes 5, 50, 16 vezes 5, 80. Posso fazer dessa forma também. Então, eu tenho grandezas diretamente proporcionais. Perguntas? Não, né? Vamos lá. Continuando. Ele dá aqui uma outra situação, rapidamente, ó. Por semana, um canil gasta 4 quilos de ração para alimentar 10 cachorros de determinada espécie. O proprietário do canil comprou 30 quilos dessa ração para a alimentação desses cães. Essa quantidade de ração é suficiente para quantas semanas? E aí, o que foi que ele fez? Olha, 4 quilos alimenta em uma semana, não é isso? Por semana ele gasta 4 quilos. Então vamos lá. Uma semana, e aí ele foi dobrando. Em 2 semanas vai gastar 8, em 3 semanas vai gastar 12. Você já percebe a constante de proporcionalidade. O que foi que ele fez? 8 dividido por 2 dá 4. Ó, é a constante. 16 dividido por 4 dá 4, 20 dividido por 4 dá 4. E aí o que foi que ele fez? E 30 quilos dessa ração? Foi o que eu expliquei para você naquele exemplo que eu dei. Eu vou colocar os 30 quilos aqui e vou dividir pela constante proporcional. 30 dividido por 4 vai durar quanto tempo? 7 semanas e meia. Ok? Por que dividiu por 4? Porque eu percebo que a constante, que é isso que eu tenho que investigar, de proporcionalidade, é o número 4. Então, eu vou efetuar esta divisão do número 30. Então, se eu perguntar para vocês, olha, 50 quilos dessa ração, se eu aumentasse aqui, 50 quilos dessa ração, vai levar quanto tempo? Vou fazer essa pergunta para vocês aí. Quanto tempo vai durar 50 quilos dessa ração? Quantas semanas? Diz aí para mim. Ó, vou botar aqui, ó. 50 quilos vai durar quanto tempo?
Gente, não fica calado. Se não entendeu, pede para explicar, porque calado fica difícil. Qual é a constante de proporcionalidade? Dá exatamente 12, Guilherme? Isso, 12 semanas e meia. Então, aqui é 12,5. Se a constante de proporcionalidade, gente, é 4, que eu falei para vocês, então você vai fazer o quê? 50 dividido por 4, que dá 12,5 semanas. Ok? Mas aí eu faço o seguinte, ó. Eu tenho aqui, ó, y, e eu digo que aqui, ó, eu tenho 5 semanas e meia. Quantos quilos serão necessários para 5 semanas e meias? E aí? Difícil, viu? Isso, Guilherme, isso, Luna, 22 quilos. Se a constante de proporcionalidade é 4, eu simplesmente vou fazer 5,5 vezes 4, que dá 22 quilos. Então, esse y ali representa 22 quilos. Vamos lá, vamos continuando. Vamos ver agora grandezas inversamente proporcionais. Bom, as duas grandezas são chamadas inversamente proporcionais quando o produto entre elas é sempre constante, da mesma forma que a outra. Então, a mesma coisa a gente vai ter, chamando K de constante de proporcionalidade, de tal maneira que K tem que ser diferente de zero, só que eu vou ter aqui o seguinte, essas grandezas elas são inversamente proporcionais. Aqui tem diretamente proporcionais, está errado no texto do livro, viu, gente? De modo que o produto entre elas seja igual a k. Então, x vezes y seja igual a k. O que é que você vai perceber nas grandezas inversamente proporcionais? Enquanto uma aumenta, a outra diminui proporcionalmente. Ou, se uma diminui, a outra aumenta. O exemplo mais clássico que vocês vão ver é em relação à velocidade e o tempo. Pense um pouquinho. Quanto mais rápido nós estamos viajando, você vai chegar em menos tempo ou em mais tempo? É em menos tempo, não é isso? Isso é bem claro. Por isso essas grandezas são inversamente proporcionais. Então, se eu aumento a velocidade, eu diminuo o tempo. Ou se eu vou andar, se eu tenho um tempo maior, eu vou aumentar o tempo, ok? Para poder chegar mais rápido, ou se eu aumentar o tempo é porque eu estou o quê? A uma velocidade menor. Nesse caso aqui, velocidade em tempo comparando. Então vocês vão ver aqui o seguinte, ó. Nesse caso aqui, a constante de proporcionalidade vai ser dada da seguinte maneira. O K, que é essa constante de proporcionalidade, eu vou ter o produto entre essas grandezas. 90 vezes 6, 60 vezes 9, 54 vezes 10. Repare que 90 vezes 6 vai dar 540. 60 vezes 9, 540. 54 vezes 10 também vai dar 540. Então, a constante de proporcionalidade, okay, vai ser a mesma. E esse 540 aqui que ele está dizendo é o que? A distância total percorrida por esse automóvel. São 540 km. Se você pegar esse 540 e dividir pelo tempo, vai dar uma velocidade de 90 km por hora. Vocês viram isso no 7º ano, é isso? Que velocidade média é igual a distância dividido pelo tempo. Vamos continuando.
Vamos ver um outro exemplo aqui de grandezas inversamente proporcionais. Outra aqui, ó. Em uma fábrica, 8 máquinas conseguem produzir em 10 horas de trabalho uma quantidade fixa de certo produto em quilogramas. Então, são 8 máquinas, não é isso? E ele consegue fazer o trabalho em 10 horas. Pense bem, se eu aumentar a quantidade de máquinas trabalhando, ela vai levar mais tempo ou menos tempo para produzir a mesma quantidade? Menos tempo. E isso, se você tem mais máquinas trabalhando, é lógico que o trabalho vai levar menos tempo. Observe o seguinte, ó, nessa tabela aqui, ó, são 8 máquinas e ele leva 10 horas para produzir, ok? Certo produto. Se eu dobrar o número de máquinas, repare que o tempo ele cai pela metade. Tá vendo? O tempo cai pela metade. Se eu, ó, tenho 20 máquinas, eu vou ter o quê? Agora, eu vou ter 4 horas, que vai ser o tempo que vai levar para poder fabricar. Então, você repara que, nesse caso aqui, a constante K, deixa eu dar um print aqui. A constante K, ela vai ser o produto, ó, 8 vezes 10, 80, ó, 16 vezes 5, 80 também, 20 vezes 4, vai dar 80. O que é que significa isso? Que se, ó, eu pego o produto entre as duas grandezas, eu vou obter a quantidade de produtos que essa fábrica está produzindo. São 80, não é isso? Então, olha só o que é que vai acontecer. Se eu disser para vocês aqui, ó, se eu disser aqui, olha, se o tempo for de 16 horas, quantas máquinas serão necessárias? Diz aí para mim. Não, Guilherme, presta atenção. 5. Era só olhar aqui para o lado, ó. Eu inverto, ó. Eu inverti propositalmente só para ver se vocês estavam de observação. Gente, a razão de proporcionalidade não tem que ser o produto entre essas duas grandezas? 8 vezes 10, 16 vezes 5, 20 vezes 4. Qual é o número que eu vou multiplicar por 16 para poder dar esse 80? É o 5 que já está aqui, ó. 5 vezes 16, 80. Era só isso para olhar, Guilherme. Mas eu falei para você, não precisava perceber ali, não. Era só você perceber assim, olha, a constante de proporcionalidade é 80, porque é o produto. Qual o número que eu vou multiplicar por 16 para poder dar 80? Entendeu? Se eu tiver 40 máquinas, quanto tempo vai levar para poder fabricar tal produto? 2 horas. Então tá aí. Então repare que as grandezas inversamente proporcionais, quando, nesse caso aqui desse exemplo, quando eu aumento a quantidade de máquinas, eu vou diminuir o tempo proporcionalmente. É sempre isso que eu vou observar. Então, se eu diminuo, se eu aumento... Oi, diga. Isso. Vai dar tudo 80. A constante, que é esse número que a gente está falando, que é esse K aqui, vai ser sempre a mesma, que é a constante de proporcionalidade. Vai dar sempre o mesmo valor. Entendeu? Pronto. Vamos lá.
E aí ele dá um zoom aqui rapidamente. Grandezas diretamente proporcionais. Quando uma cresce, a outra também cresce na mesma proporção. Por exemplo, quando uma dobra, a outra também dobra. Quando uma diminui, a outra também diminui na mesma proporção. Então, isso são grandezas diretamente proporcionais. E essa última que a gente viu aqui, que são grandezas inversamente proporcionais, como é que a gente vai observar? Quando uma cresce, a outra diminui na mesma proporção. Por exemplo, quando uma dobra, a outra diminui pela metade. Então, se uma triplicar, o que é que vai acontecer com a outra? Eu vou pegar a terça parte, ou seja, eu vou dividir por 3. É sempre assim, eu sempre pego o inverso. Ok? Ou quando uma diminui, a outra cresce na mesma proporção. Bom, mas professor, aqui eu tenho exemplos que está no livro já respondido, mas tem alguns alunos que não têm um livro, aí é bom prestar atenção. Vamos lá. Tem aqui o seguinte, no quadro a seguir a grandeza é diretamente proporcional. Como é que a gente resolveu grandezas diretamente proporcionais? É a razão entre elas, não é isso? A grandeza A e a grandeza B são diretamente proporcionais. Determine os valores de x e de y. Como é que eu vou fazer isso? Primeiro eu tenho que entender que a razão k, que é isso que vocês vão fazer como exercício de casa, daqui a pouco, deixa eu voltar aqui para a questão. Pronto. A razão k, quando as grandezas são diretamente proporcionais, a constante de proporcionalidade é a razão entre as duas grandezas A e B. Isso eu não posso esquecer. Então, nesse caso aqui, quem vai ser a constante de proporcionalidade? Pronto, então vou fazer 50 dividido por 4, não é isso? Que dá 12,5. Então, a constante de proporcionalidade é de 12,5. Pronto. Então, nesse caso daqui, quem vai ser o valor de x? Quem vai ser o valor de y? Como é que eu vou fazer isso? E aí? Pronto, vou explicar para vocês. A gente vai fazer assim, ó. A constante de proporcionalidade não é isso aqui, não é a razão entre A e B. Bom, na próxima linha eu tenho que encontrar o valor de x. O que é que eu vou fazer? Quem é a razão? Quem é a grandeza A que eu tenho que descobrir? Eu tenho 10. E o valor de x, ó, A está para B. E a constante de proporcionalidade é 12,5. Ok? Então, você tem que entender o seguinte, ó. Deixa eu botar aqui, botar cá em cima. A para B é igual à constante de proporcionalidade. Então, vamos pegar nessa mesma ideia. Quem é A? Eu tenho que descobrir o valor de x. Ele está nessa linha daqui, ó. Então, nós temos 10 para x vai dar a constante de proporcionalidade, que é 12,5. E aí, vocês aprenderam que isso aí eu tenho que fazer o quê? Um cruz credo, não é isso? Que é a lei fundamental das proporções. Ó. Então, vou ter 12,5x vai ser igual a 10 vezes 1, 10. Vamos lá. Então, o que é que eu vou fazer? X vai ser igual a 10 dividido por 12,5. Para quem não tem calculadora, não quer usar calculadora, eu posso fazer assim, ó. Eu posso fazer assim, ó. Para tirar essa vírgula daqui, eu faço assim, ó. Acrescento um zero cá em cima e tiro a vírgula. Faz aí 100 dividido por 125, quanto é que dá? Isso, Guilherme, 0,8. Então, já encontrei o valor de x.
O valor de x é 0,8. Eu quero encontrar o valor de y e tenho que fazer da mesma maneira. Como é que eu vou fazer o valor de y? Usando a mesma regra que eu fiz no primeiro exemplo. Vamos lá. A está para B, então y está para 10, assim como... Qual é a constante de proporcionalidade que a gente encontrou? 12. Isso. E vou fazer a mesma coisa, ó, botar um aqui e fazer isso. Então, vai ficar y vezes 1 dá y, e 10 vezes 12,2 eu só vou correr uma casa decimal, dá 125. Ok? Então, é assim que a gente vai determinar os valores desconhecidos nessas grandezas. Espera aí que daqui a pouco a gente vai fazer. Dá um print aí nessa tela, para depois copiar. Que a gente vai ver agora como é que a gente faz o cálculo das grandezas inversamente proporcionais. Que é o exemplo 7. Volto. Não dá, não consigo voltar não. Você volta depois na aula. Você pega a aula, não vou conseguir voltar não. Bora lá. As grandezas, agora a grandeza A é inversamente proporcional à grandeza B. Aí eu tenho que lembrar que quando é que elas são inversamente proporcionais? Quando o produto entre elas, não é isso? Repare que a grandeza diretamente proporcional era uma razão, ou seja, era uma divisão entre os dois. Agora, na grandeza inversamente proporcional, vai ser um produto. Então, o A vezes o B vai ser igual à razão de proporcionalidade, vai ser K. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui é encontrar qual é o valor de K. Qual é a constante de proporcionalidade? Ó, gente, isso é o que eu já fiz aqui em cima, vai ser 1000 vezes 2, é A vezes B. Então, a constante de proporcionalidade é 2000. E aí, tudo que eu quiser fazer agora, eu vou usar essa constante de proporcionalidade aqui, ó. O A vezes B vai ser igual a 2000. No lugar do K, eu já substituo por 2000. Bora ver aqui, então. Eu quero encontrar o valor de x. Como é que eu vou fazer? 10 vezes x é A vezes B, ok? Vai ser igual ao quê? A 2000. Então, x vai ser igual a 2000. Esse 10 que está aqui multiplicando, ele passa dividindo, não é isso? Qual vai ser o valor de x? Ó, 200. Isso. Encontra aí para mim o valor de y. Não vale quem está com o livro aí olhando a resposta. Dá um tempinho aí só para o aluno que está sem o livro, para poder ele dar, para ver se entendeu. Qual é o valor? Aliás, o livro tem resposta, mas ele está lá de uma explicação que você pode até não entender. Eu vou fazer na mesma regra. 80. Vamos ver como? A mesma regra. Y vezes 25, não é isso? Por que eu botei esses zeros? Vai ser igual a 2000. Então, y vai ser igual a esse 25 que está multiplicando, ele passa dividindo para o segundo membro, que isso aqui é uma equação. Então, y é igual a 80.
E faz ela bonitinho, são 20 dias, dá para fazer tranquilamente. Vai lá fazendo de boa, ok? Para finalizar nossa aula, regra de 3 simples. Ou alguém queria falar comigo? Eu não vou colocar ou como é que chama? Não vou resolver os assuntos, os exemplos do livro. Eu coloquei alguns assuntos aqui para vocês entenderem. Então vamos lá. Regra de 3 simples, porque eu tenho apenas 2 grandezas. Então eu vou arrumar essas grandezas da seguinte maneira. Eu vou ler a questão e vou organizar em uma tabela. Ah, pode ser tabela, pode não ser tabela. Não precisa ser necessariamente na tabela. Então você tem aqui, ó, 30 operários constroem uma casa em 120 dias. Em quantos dias 40 operários construiriam essa casa? Então a primeira coisa que eu tenho que observar é: quem são as grandezas que aparecem aí? Diz aí para mim, quem são as grandezas? O número de operário. Isso. O tempo que está em dias. Então, são as 2 grandezas que eu tenho. O número de operários e o tempo que está em dias. Então, vamos lá. Repare que minha tabela está aí prontinha e eu vou colocar todos os dados que eu tenho na minha tabela. Número de operários e tempo em dias. Quantos operários são? 30 operários que constroem uma casa em 120 dias. Em quantos dias 40 operários vão construir essa casa? Então, ó, tempo X. Vamos observar o seguinte. Eu tenho que analisar se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais de acordo com o que eu falei para vocês. Aí eu vou fazer a pergunta. Gente, se com 30 operários eu levava 120 dias, com 40 operários, você acha que vai levar mais tempo ou menos tempo para construir uma casa? Menos tempo, muito bem. E é isso que eu tenho que observar. Então, essas grandezas eu chamo de grandezas inversamente proporcionais. Vou botar aqui, ó, GIP, grandezas inversamente proporcionais. E vou arrumar aqui, ó. 30 está para... Se são inversamente proporcionais, eu tenho que inverter uma das grandezas. Eu escolho o operário ou escolho o tempo. Geralmente eu escolho a que não tem a incógnita. Então, vou fazer aqui, ó. 40 está para 30, assim como 120 está para... Eu já posso simplificar até, ó. Aí ficou 4 vezes... E aplico a lei fundamental das proporções. 4 vezes x, 4x... 3 vezes 120, 360. Repare que eu fiz a inversão porque são grandezas inversamente proporcionais. Então, eu vou ter x igual a 360 dividido por 4, que dá quanto? 36 dividido por 4 dá 9, e o zero ali que eu não utilizei. Olha só o que foi que a gente falou. Por isso que é bom fazer a pergunta antecipadamente. Se eu digo para você, olha... Se eu aumentei o número de operários, o que foi que aconteceu com o tempo? Que vocês me disseram? Que o tempo ia diminuir. Olha aí, o tempo diminuiu, como nós tínhamos previsto. O tempo é de 90 dias.